preocupada com a vida circular. Diga-se, Marta estava preocupada com a vida circular, com aquilo que não é religioso. E o que Jesus falou para Maria? Maria, você escolheu a boa parte. Você escolheu o sacerdócio. Você escolheu aquilo que é religioso. Você escolheu aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Ficou dos meus pés e ali me adorou, se prostrou diante de mim. E o que Deus vai falar para a mulher samaritana? Para que ela pudesse adorá-lo. Porque o que ela conhecia não era adoração. Mas Jesus disse, agora vocês irão adorar a mim em espírito e em verdade. Mas quando nós analisamos a palavra do Senhor, Deus, irmãos, Ele quer que nós venhamos ter as três funções. Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma vida equilibrada nas três áreas. Deus não quer que nós venhamos focar em uma área só. Deus, Ele quer que nós possamos ter uma vida equilibrada, que possamos ter domínio nas três áreas, para que assim agrade a Deus. Porque se eu viver somente uma vida circular, se eu apenas viver uma vida circular, não vai agradar a Deus, porque vai faltar algo. Se eu viver somente uma vida religiosa aos pés de Jesus, não vai agradar a Deus. Por quê? Porque eu vou deixar de fazer outras funções. Se eu viver aquilo que a mulher samaritana viveu, porque o que Jesus queria que ela fizesse era adorar. Diga assim, a mulher samaritana, ela tinha que adorar. Mas quando Jesus terminou de falar com ela, sabe o que ela fez? Sabe o que a mulher samaritana fez? Depois que Jesus pregou para ela e disse assim, olha, o que você faz, a sua adoração é errada, eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Mas quando Jesus falou isso para ela, ela não adorou Jesus, ela não se prostrou diante de Jesus, ela não reverenciou a Ele, mas o que ela foi fazer? Ela saiu em disparada, foi até a cidade e começou o quê? A evangelizar. E começou a pregar, olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus, olha, Jesus está ali, Ele falou, Ele revelou a minha vida, e começou a evangelizar, e começou a pregar. Mas o que Jesus queria que ela fizesse era adoração, e não somente evangelizar. Quando fala evangelismo, eu quero falar sobre serviço. Às vezes nós focamos, irmãos, no serviço religioso, e às vezes achamos que isso é bom, e isso é bom, mas nós temos que entender que nós não podemos focar somente no serviço. A mulher samaritana estava fazendo serviço. O que é serviço? Tudo aquilo que você presta a Deus. Tudo aquilo que você presta a Deus é um serviço. Você abrir a igreja é um serviço. Você abrir um culto é um serviço. Você evangelizar é um serviço. Você ser um diácono é um serviço. Você ser um missionário é um serviço. Você ser um pastor é um serviço. Você vir na casa do Senhor, executar algum trabalho religioso para a obra do Senhor, é um serviço. Mas Deus não quer, irmãos, que nós apenas venhamos ficar focados no serviço e às vezes negligenciar as outras áreas. Então eu quero explicar bem para você aqui. O sacerdote, vamos começar pelo sacerdócio. A Maria escolheu o sacerdócio, que é o quê? Ficar prostrado aos pés de Jesus. O que é ficar prostrado aos pés de Jesus? É eu entrar no meu quarto, fechar a porta e orar. Isso é um sacerdócio. O que era o sacerdote antigamente? O sacerdote antigamente é o único que tinha acesso para entrar no Santo dos Santos. O único que tinha acesso para conversar com Deus. Então, quando a Bíblia vai falar de sacerdócio, Paulo fala sobre sacerdócio, Pedro fala sacerdócio, nós somos o sacerdócio de Cristo, nós somos um sacerdócio real, Jesus é um sacerdócio real, nós somos o sacerdócio de Cristo. Ele está querendo dizer o quê? Que hoje nós temos acesso. Qual era a função do sacerdote? Não apenas entrar no íntimo com Deus, não apenas entrar no Santo dos Santos, mas oferecer sacrifício. Nós pregamos aqui segunda-feira à tarde. O que é oferecer sacrifício? Era adoração. O sacerdote tinha que oferecer algo, adorar a Deus, e depois que ele sacrificar um animal, ele ia e entrava dentro do santuário. Então o sacerdócio é o quê? Aquele que está aos pés de Jesus, aquele que é íntimo de Jesus, aquele que adentra no Santo dos Santos, aquele que entra no seu quarto e se prostra.
Muitas vezes, irmãos, a nossa vontade é essa: entrar no quarto e ficar ali, né, prostrado, orando, clamando, conversando com o Senhor. Mas não é isso que Deus ele quer. Ele quer que nós devemos ter uma vida completa. E qual é a vida completa? Ter um sacerdócio, cumprir com as nossas obrigações, que é a vida circular, e também fazer o serviço. Se nós não estamos fazendo nenhuma das três, ou se estamos fazendo uma só, está incompleto. Se nós estamos fazendo duas, está incompleto. Porque o que Deus ele quer que nós devemos fazer as três: ser um sacerdócio, cumprir com as minhas obrigações com a vida circular e fazer o serviço, algo para Deus. Então o sacerdócio é aquele que entra no Santo dos Santos, como Maria foi lá aos pés de Jesus. Mas eu não posso ficar somente aos pés de Jesus. Eu não posso ficar 24 horas nos pés de Jesus. Eu não posso ficar 24 horas dentro do quarto orando. Por quê? Porque eu vou negligenciar alguma área. Eu tenho que viver, eu tenho que fazer algo. Jesus, irmãos, ele conversava com o Pai. Ele conversava com Deus, mas você nunca viu Jesus no período do dia conversando com o Pai. Sempre você vai encontrar na Bíblia Jesus conversando com o Pai à noite, ou conversando com o Pai pela manhã. Quer dizer, quando a Bíblia fala manhã, era antes do pôr do sol, 4, 5, 6 horas da manhã. Mas quando saiu o sol, o que Jesus fazia? Pegava os discípulos e ia evangelizar. Então, isso aqui é para que você possa entender. Às vezes nós estamos, irmãos, vivendo uma vida e não sabemos de que maneira tem que se viver. E o que Deus ele revelou, ele disse: ensina a minha igreja a cumprir os 3 chamados. Ensina a minha igreja a cumprir as 3 razões da vida: ser um sacerdócio, cumprir com as minhas obrigações na vida circular e fazer o serviço. Agora, eu falei sobre sacerdócio, isso é o mais fácil. Ter uma vida de intimidade com Deus, orar, buscar a presença do Senhor Jesus, jejuar, consagrar, ter intimidade, comunhão com Ele. Isso é cumprir o sacerdócio. Agora, a vida circular, a qual Jesus falou para Marta: Marta, você está muito preocupada com a vida circular. Jesus especificou algo somente para ela, que ela estava o quê? Ela estava preocupada nos afazeres da casa. Mas quando fala sobre vida circular, às vezes fala sobre família, fala sobre emprego, fala sobre escola, faculdade, curso, fala sobre seu hobby, aquilo que você gosta de fazer, um esporte que você pratica. Isso é vida circular. Às vezes o ser humano, ele pega a sua vida e foca e investe somente no circular, somente na vida circular. Não tem uma vida sacerdotal, que é uma vida de presença, que é uma vida de intimidade com Deus, que é uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Não tem uma vida de serviço, que é prestar alguma coisa em favor daquilo que Deus ele fez para a tua vida, servir a Ele em alguma coisa, falar para Deus: Deus, o que eu posso ser útil para a tua obra? Pastor, o que eu posso ser útil para a tua obra? O que eu posso fazer? Então tem pessoas que hoje focam totalmente a sua vida na vida circular. Todo o foco dele, toda a sua força, todo o seu tempo, todo o investimento de vida é na vida circular. Ele investe no trabalho, ele investe na família, ele investe no seu hobby, ele investe nos estudos, ele investe naquilo que ele gosta, e deixa as 2 principais de lado, que é a vida sacerdotal e a vida de serviço com Deus. Isso está errado. Por quê? Porque nós temos que entender que a vida, irmãos, deve ser vivida completa. E qual é a vida completa? As 3 áreas equilibradas. Devemos equilibrar todas. Às vezes você trabalha demais, às vezes você estuda demais, às vezes você pratica algo demais, e aquilo, às vezes, está roubando o tempo de outra área, que é importante. Está roubando o tempo da sua comunhão com Deus, está roubando o tempo de você relacionar, fazer um serviço com o Senhor. Então nós temos que entender, o que eu estou fazendo? Isso aqui está investindo muito tempo na minha vida?
Isso aqui está investindo muito tempo nessa área. Então Deus ele quer que você equilibra. Deus ele quer que você equilibra. Deus não está dizendo para você, olha, não é para você viver a vida circular. Porque nós temos que viver. Nós temos que viver a vida circular. A família é baseada também na vida circular. O trabalho. Agora você vai deixar a família? Você vai deixar o trabalho? Você vai deixar de estudar? Não. Mas você deve o quê? Equilibrar. Ter sabedoria para equilibrar tudo isso na sua vida. Às vezes focamos em uma área demais e pendemos a outra. E Deus não quer isso. Deus ele quer que você seja sábio, para que assim a sua vida seja abençoada por Ele. E a vida em serviço, que era o que a mulher samaritana estava fazendo. Ela saiu, em vez de adorar, ela saiu e foi evangelizando, e Deus queria que ela adorasse. Às vezes nós focamos, irmãos, muito, e isso, às vezes, principalmente ocorre muito com os pastores, com o presbitério, com os obreiros, aqueles que estão envolvidos na obra. Às vezes ele foca muito no serviço, achando que tá bom, achando que aqui dali é importante. Não, estou fazendo a obra de Deus. Eu estou indo na igreja de manhã, à tarde, à noite, eu estou indo na igreja, estou abrindo a igreja, estou abrindo culto, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas quando você vai perceber, você não está tendo tempo para a família. Quando você vai perceber, você não ora mais, você não consagra mais, não tem relacionamento com Deus, e Deus não quer isso. A prioridade, irmãos, a prioridade é o relacionamento com Deus. Depois que você tem um relacionamento com Deus, Deus ele vai fazer com que você consiga equilibrar o resto da sua vida. Quando você olha para a cruz, ali você vê duas madeiras, uma vertical e uma horizontal. Isso quer dizer que a nossa vida é espiritual e circular. Quer dizer que nós temos que ter contato com o céu e também iremos ter contato com as coisas aqui da terra. Então nós temos que saber equilibrar. Quando falamos sobre a cruz, nós olhamos e vemos ali Jesus com as suas mãos estendidas, e isso nos simboliza algo, que a vida, ela deve ser espiritual, a vida, ela deve ter um relacionamento com Deus, você deve acessar o céu. Se você não acessar o céu, se você não conseguir acessar o céu, você apenas está vivendo nesse mundo e está perdendo o melhor da vida, porque o melhor da vida não é viver para o mundo, o melhor da vida é viver para Deus. E depois que você vive para Deus, você vai conseguir relacionar e viver com as coisas aqui da terra, mas sabendo que você não é da terra, porque a Bíblia diz que nós somos cidadão do céu. Nós temos que entender uma coisa, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a tua vontade na onde? Na terra como? Na terra como? Então a vida é viver uma vida como no céu, mas também aqui na terra. Então nós temos que saber aquilo que é do céu, aquilo que é da terra. Eu não posso viver somente focado nas coisas da terra, porque eu vou deixar o céu fechar na minha vida. Se você foca somente na obra de Deus, no serviço, eu estou abrindo culto, eu estou evangelizando, eu estou abrindo a igreja, estou sendo útil, daqui a pouco, sabe o que acontece? O céu vai começar a ficar fechado para você. Pastor, mas como assim? Estou fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus, a obra é serviço, não é relacionamento. A obra é serviço, não é relacionamento. Relacionamento é sacerdócio. Você está aos pés de Cristo, relacionando com Ele, tendo prazer de estar na vontade dEle, tendo prazer de estar na sua comunhão, viver para Ele, sabendo que a sua vida é para Ele, e assim fazer tudo aquilo que Ele permitir você fazer. Então, às vezes nós, líderes, perdemos às vezes o foco. Às vezes nós, líderes, perdemos o foco. Por que perdemos o foco? Porque trabalhamos muito na área administrativa da igreja, administrativa da obra,
e vamos perdendo relacionamento e comunhão com Deus. Se você focar a sua vida no circular, você perde comunhão com Deus. Se você focar a tua vida no serviço, você perde comunhão com Deus. Então, por isso que eu digo para você que a prioridade é o quê? Sacerdócio, é estar aos pés de Cristo. E Ele vai direcionar a sua vida para você fazer aquilo que lhe cabe à vontade de fazer. Então, nós temos que ter, irmãos, uma vida de relacionamento com Ele. Aqui nós colocamos, irmãos, analogias sobre Marta, Maria e a mulher samaritana. Maria cumpriu o sacerdócio, a mulher samaritana o serviço, e Marta a vida circular. Então nós temos que entender que devemos equilibrar essa área, saber viver, não focar em uma demais e nem negligenciar a outra. Às vezes nós estamos focados no serviço, estamos esquecendo de orar e da família. E você deve, isso é bíblico, você deve ter tempo para a sua casa, tempo para a família. Você deve ter tempo para trabalhar, porque sem trabalho você não sustenta, não sobrevive. Mas nós temos que tomar cuidado, para que aquilo que você esteja fazendo não venha roubar o tempo daquilo que Deus constituiu para nós fazermos. Temos tempo de sacerdócio, temos tempo na vida circular e temos tempo de serviço. E é isso que Deus Ele quer. Como eu falei aqui outra vez, a vida tem 5 sentidos, 5 razões, 5 propósitos, mas 2 deles são principais, que é você adorar a Deus acima de todas as coisas, que é o vertical, e servir o seu próximo, que é o horizontal. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, tenho vida com Deus, e eu não tenho serviço, eu estou negligenciando a Deus. Certa vez, nós estávamos pregando a palavra, Deus mostrou uma unção caindo na igreja, e aquela unção parando. E Deus dizia assim, naquela visão, nós estávamos numa vigília, Deus falou assim: diga para a minha igreja o que eles querem com a minha unção. Diga para a minha igreja o que eles querem com a minha unção. Porque a gente pede a Deus, derrama a tua unção, derrama teu poder, derrama teu espírito. Para quê? Para ficar em casa sentado na frente da televisão? Você quer unção para isso? Você quer unção para você viver uma vida circular? Não. Se você pedir unção, poder, o Espírito Santo, é para executar algo, é para fazer a missão dele, a obra dele. Então, se eu tenho um relacionamento e eu não ajo, eu estou negligenciando a palavra de Deus, porque eu não posso ter somente relacionamento com Deus, eu tenho que agir, eu tenho que olhar para o próximo, para a necessidade do próximo, e ver que ele precisa, eu estender a mão e ajudá-lo. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida equilibrada, tanto sacerdotal, tanto como vida circular, como também serviço, que é cumprir o chamado dele. Você tendo esses 3, pode ter certeza que a sua vida, irmãos, vai ser abençoada por ele, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Aleluia. Quantos aprenderam aí, diz amém? Amém. Quantos aí vão trabalhar para equilibrar a sua vida aí, diga amém? Amém. Glória a Deus. As palmas são para Jesus.